Bem-vindos e bem-vindas de volta. Paramos na última parte, né? Falamos sobre as grandezas escalares e agora falaremos um pouquinho sobre notação científica. Então é o seguinte: muitas vezes quando você realiza uma medida, né? Ou um cálculo, uma grandeza, ou vários cálculos, você acaba chegando em números muito grandes, números enormes, etc., e números pequenos, né? E uma das maneiras de você facilitar, simplificar a forma de manipular matematicamente esses números é com a utilização da notação científica, tá? É uma maneira, é uma possibilidade. A potência de 10 ela é usada para você converter o número para a notação científica e alguns símbolos também. Então vamos lá? Os símbolos estão aqui, né? Tem um errinho, eu só vou aproveitar e vou corrigir ao vivo, não tem problema. Eu volto para a apresentação. N minúsculo significa nano. Esse sinalzinho aqui, que é uma letrinha grega, significa micro. O M de Maria minúsculo significa mili. O K é quilo, o M maiúsculo é mega e o G maiúsculo é giga. E aqui está o correspondente, né, na potência de base 10. Então 10 a menos 9 é nano, 10 a menos 6 é micro, 10 a menos 3 é mili e assim por diante. Ok? Como é que funciona isso na prática? Então aqui eu tenho um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma grandeza chamada distância, e ao medir a distância eu cheguei no valor de 5.392,2 metros, que é a unidade de medida. Então aqui eu tenho o valor da grandeza escalar, e aqui eu tenho a unidade de medida, ok? Eu tenho uma distância. O número ficou grande. Eu posso converter isso daqui para uma coisa mais simples. Como é que funciona? Olha só. Eu tenho a vírgula aqui, eu vou caminhar para a esquerda até sobrar apenas um número antes da vírgula, tá? Então, caminhar entre aspas, obviamente. Se eu pegar essa vírgula e passar para cá, eu vou caminhar uma casa, duas casas, três casas. Então, passa para cá, passa para cá, passa para cá, três casas. Fica desse jeito, tá vendo? Se eu caminhei três casas, tornando o número grande menor, eu vou colocar a potência de 10 positiva. Como eu caminhei 3 casas, seria 10 elevado à terceira. E na tabela, 10 elevado à terceira é igual a quilo. Logo, deixa eu voltar. 5.392,2 metros é igual a 5,3922 quilômetros. É quilômetro. Tá? Lembrando que o casinho é igual a 10 à terceira e ficou 10 à terceira porque eu caminhei, entre aspas, para a esquerda 3 casinhas com a vírgula. Aqui eu tenho o segundo exemplo, eu tenho tempo. Como é que funciona aqui? Eu tenho um número muito pequeno. Ao invés de caminhar com a vírgula para a esquerda, que nem no exemplo anterior, eu vou caminhar para a direita. Então eu vou caminhar uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, 5, 6, até sobrar um número antes da vírgula, 6,1. Se eu caminhei 6 casas e o número era muito pequeno e ficou maior, porque ele era pequeno e eu aumentei, a potência de 10 vai ser negativa, tá? Então fica 10 a menos 6. 6 porque eu caminhei 6 casas para a direita e menos porque eu peguei o número pequeno e ele ficou maior depois, ok? Na tabelinha, 10 elevado a menos 6 é micro, por isso que deu microsegundos, tá? Vale a pena rever o vídeo várias vezes, né? Não entendi e tal. Tenta rever e se continuar com dúvida. Lembra que a disciplina tem um fórum de apoio. Um outro detalhe. Eu vou até corrigir aqui que já vi que não saiu um R. Isso que é bom, né? Bom, vamos lá. Então, se você for arredondar, de repente eu quero só uma casa depois da vírgula aqui, tá? Você vai observar o número posterior. Então, uma casa depois da vírgula é o 3. O número que vem depois, o número posterior, ele é menor que 5? Se for menor que 5, eu mantenho o 3. Se ele for maior que 5, que é o caso, porque 9 é maior que 5, eu arredondo para cima, então ficaria 5,4. Beleza? A gente vai usar essa regrinha, tá? Eu vou até corrigir aqui também, que for menor apareceu duas vezes, ó. Então, tá. For menor que 5, não altere. Se for maior, aumente em 1. Então era 5,3, ficou 5,4. Beleza? Vamos fazer um exercício agora e depois a gente volta para a última parte da aula.